Neste vídeo, estarei mostrando para vocês como realizar o cadastro de escalas no sistema. Então, todo funcionário que a gente cadastrar no sistema, no cadastro dele, ele deve ter uma escala atrelada, tá? Então, o sistema não deixa cadastrar nenhum funcionário sem que esteja uma escala atrelada ao cadastro dele. Por quê? Porque é aí que o sistema vai dizer, né, para o usuário se o funcionário teve extra, se o funcionário teve falta, né? Então, ele precisa ter um horário base de trabalho para que aí, em cima desse horário, o sistema comece a dizer para o usuário, né? Ó, ele trabalhou tanto, ele teve tanto de falta, ele teve tanto de extra, né? Então, é em cima da escala que o sistema calcula os horários dos funcionários, tá? Então, para realizar o cadastro da escala, vamos selecionar o módulo Automação de Ponto. Primeira aba, Cadastros mesmo. Vamos até a opção Escala de Horários, tá? Então, vamos selecionar a escala de horários, todos os registros, e aqui vai nos mostrar os horários que nós temos cadastrados, tá? As escalas que a gente tem cadastrado. Clicando na escala, aqui do lado ele mostra os horários vinculados a essas escalas, tá? Então, lembrando que a gente tem um vídeo, né, que fala só sobre horários. Lembrando que o primeiro passo para a gente cadastrar uma escala é ter o horário já pronto, tá? A gente saber qual que é o horário do funcionário, né? Então, o horário sempre vai ser atrelado à escala, que é onde a gente define o ciclo, né? Qual que é o fluxo que o funcionário vai fazer esses horários, quais são os dias da semana, né? Que o funcionário vai realizar esses horários, tá? Então, se você também não tiver o horário cadastrado, tem como a gente fazer aqui por dentro, tá? Mas é legal que você já tenha esse conceito de horário bem definido. Então, para realizarmos o cadastro das escalas, selecionamos Novo Registro. Nessa tela inicial aqui, a gente dá um avançar, ó. Então, para incluir uma nova escala, clique em avançar. Então, cliquei em avançar. Eu tenho dois tipos de escala, tá? A escala padrão e a escala personalizada. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a escala padrão. Vou selecionar ela, né? É a primeira opção que vem selecionada, vou dar um avançar. E eu vou colocar a descrição, tá? Eu recomendo para vocês colocarem a mesma descrição aqui que o horário, tá? Então, vocês colocarem o próprio horário na descrição. Por exemplo, ó, o horário que eu quero cadastrar vai ser das 8 ao meio-dia. Então, 08, meio-dia, 2 pontinhos, ó. Então, 12, 2 pontinhos, 00. Então, essa aqui é a minha descrição, tá? Aqui eu defino se ela está inativa ou ativa, né? Então, no caso, a gente está cadastrando, eu não marco nada aqui, tá? Aqui são os parâmetros gerais, ó. Considera feriado como dia normal, né? Então, se eu marcar aqui, o dia que cair feriado, essa escala vai considerar como um dia normal, tá? Não vai gerar extra se o funcionário trabalhar e vai gerar falta se o funcionário não trabalhar, tá? Ele não vai considerar o feriado. Geralmente, essa configuração é usada em escalas 12/36, tá? O número de hora de DSR, né? Na semana, você pode colocar as horas semanais, pode colocar alguma observação. Se tiver sobreaviso, você pode colocar o início em dias compensado, né? E o término também em dias compensado. E DSR, início e término do sobreaviso, tá? Você pode deixar definido na escala já se for um horário fixo de sobreaviso. Vou dar um avançar, né? Lembrando então só que o sobreaviso, ele é um horário, né? Que o funcionário tem que estar disponível para a empresa, né? Então, ele tem o horário de trabalho normal. E aí, o sobreaviso, o funcionário ele tem que ficar sempre disponível nesses horários de início e fim do sobreaviso, né, para a empresa, né? Então, ele não precisa trabalhar, mas ele tem que estar de sobreaviso, ele tem que estar sempre disponível, né, nesses horários que ele for escalado. Porque quando a empresa chamar, ele tem que ir e trabalhar nesse horário, né? Então, a qualquer momento, se ele está de sobreaviso, a empresa pode ligar para ele e chamar ele para trabalhar. E aí, se ele trabalhar, ele ganha as extras de sobreaviso, tá? Então, só para definir o que é o sobreaviso aí. Então, aqui a gente vai começar, ó, na escala padrão, a definir, a setar os horários, ó, nos dias da semana. Então, a escala padrão, ela me aparece de segunda a domingo, tá? Ó. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, no sábado. Ó. Qual vai ser meu horário no sábado? Ah, por exemplo, o meu sábado é compensado. Então, eu clico aqui, ó, na linha do sábado, ó, e seleciono aqui, ó, o reloginho, ó, definir dia como compensado / folga. Se eu clicar aqui, ele definiu o dia como compensado, ó, de acordo com a legenda. Ó, azul mais fraco compensado / folga, o azul mais forte o DSR, tá? Então, eu defini como compensado.
O domingo é o DSR, então eu venho aqui, ó, tem que estar clicado na linha do domingo, tá? Ele aparece como uma linha com sombra aqui, ó, né? Tá selecionada, eu marco o DSR, ó, o azul mais forte, ó. E na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, como que eu faço, ó? Eu clico aqui, ó, na coluna horário, ó. Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, ó. Vou clicar aqui, o que ele vai me abrir? Igual eu falei para vocês no início do vídeo, ele vai me abrir a tela de horários, ó. Eu preciso ter o horário definido, ó. Só preste atenção ao horário que você está selecionando, tá? Que tem alguns horários que, ó, por exemplo, no meu caso, esse horário tem intervalos automáticos, né? Então, se o teu funcionário não vai usar essa opção, ó, eu tenho um outro aqui, ó, que não tem os intervalos automáticos, né? Isso a gente explicou no vídeo dos intervalos lá. Então, o meu horário é esse aqui, ó, das 8 ao meio-dia, ó. Das 8 ao meio-dia, e eu vou repetindo o código dele, ó. E é claro, né? Se na semana eu vou fazer um dia, cada dia eu vou fazer um horário diferente, ó, eu posso selecionar, ó. Ah, na terça eu não vou fazer das 8 ao meio-dia. Então eu posso vir aqui e selecionar outro horário, ó. Eu posso, se eu quiser, fazer um horário em cada dia da semana, né? Conforme, claro, a escala que você tem para definir para o funcionário, ó. Então, vou selecionar aqui das 8 ao meio-dia. Feito isso, ó, então tem meu sábado como compensado, domingo como DSR, vinculei os horários nos dias da semana, tá? Se faltar algum horário aqui, o sistema vai direcionar você para o dia e você vai ter que preencher, tá? Ele dá a quantidade de horas, ó, que eu tenho aqui, tá? Cadastrado, ó. Eu vou só voltar aqui, selecionar meu horário, né? E eu vou dar um avançar, ó. Dar um avançar e dar um salvar, ó. Escala salva com sucesso. Se eu clicar aqui, ó, ele já me mostra o horário. Então, ó, cada escala que eu clico, ó, eu cliquei aqui das 8 ao meio-dia, ó. Ele vai me mostrar quais horários que estão configurados nessa escala, ó. Então, o horário 1 das 8 ao meio-dia, ó, entrada e saída, ó. Então, essa é a escala padrão, tá? Então, você pode definir. Aí, e se eu estou cadastrando a escala aqui, ó, vamos simular. Estou cadastrando uma escala, né? Escala padrão. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, comercial, né? Igual eu falei para vocês, eu recomendo vocês colocarem no próprio horário, né? Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui uma escala das 14 às 18, ó. Assim fica muito mais fácil de visualizar. Vou dar um avançar e eu caio aqui, ó. O meu sábado tem horário? Se tiver horário também, né? Você pode vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, das 8 ao meio-dia, né? O domingo meu é o DSR, eu marquei como DSR, né? Ah, eu selecionei errado, não tem, ó. Você vem aqui, ó, apaga, né, o horário e quero definir o sábado como compensado. Beleza, já defini o sábado como compensado, tá? Então, se eu seleciono um horário aqui, ó, e tá errado, eu posso clicar nos 3 pontinhos e selecionar o certo, ou posso simplesmente vir aqui e dar um delete, ó. Cliquei na linha fora, ele já atualiza para eu, o campo tá vazio, tá? E aí eu vou selecionar aqui, ó, o horário, então. Ó. Vou vir na segunda, selecionar o horário. Ih, mas eu não tenho o horário na lista. Eu posso cadastrar aqui, ó. Posso vir aqui e cadastrar, ó. Novo registro, né? A descrição, ó. O tipo do horário, né? Conforme explicado nos vídeos de horário lá. Não vou entrar muito em detalhe aqui. E o horário, ó. 14 às 18. Preste atenção com o intervalo, caso tenha, né? Vou dar um salvar. Ele já aparece aqui para eu selecionar, ó. Então, eu não preciso ficar fechando a tela. Ah, eu vim aqui, eu não tenho horário. Vou ter que fechar tudo, vou lá na tela de horário. Não, você pode fazer por aqui, tá? O sistema tem essa flexibilidade, ó. Então, eu vou selecionar aqui, ó, de segunda a sexta. Ó, cliquei na linha aqui, na primeira linha, atualizou para eu vou dar um avançar, salvar. E ok, ó, a escala está salva, tá? Então agora eu já estou apto a usar essa escala para um funcionário, né? Se eu vir aqui no histórico, nas escalas, ó, eu já consigo trocar essa escala para o funcionário, ó. As escalas que eu acabei de criar. Ou no momento do cadastro do funcionário também, né? Ó, no momento do cadastro de um funcionário, ó, eu vou conseguir informar a escala dele, ó. Já me aparece a lista de escalas que eu tenho prontas, tá? Então aqui eu consigo editar, né? Uma escala depois de pronta, eu consigo editar apenas as configurações e a descrição dela, tá? Eu não consigo editar o horário vinculado a ela. Caso você cadastrou uma escala errada ou não vai mais utilizar, você pode marcar aqui, ó, que ela está inativa, né? Dá um avançar, salvar, ó, ela não aparece mais aqui, ó, né? Então eu posso vir aqui, ó, eu vou editar
Vou dar um avançar, marcar o inativo, vou dar um avançar, ó. E vou dar um salvar. Ela não aparece aqui para eu, tá? Não aparece mais aqui, ó. Então, onde que eu consigo filtrar? Aqui, ó. Aqui no inativo, ó, eu consigo trazer só as que estão inativas, ó. Aí elas aparecem para eu consigo filtrar, ó. Ou, se eu marcar aqui, traz todas, né, ó. Então, por padrão, fica marcado aqui, né, só as ativas, tá, ó. Para mostrar para eu aqui o que está habilitado para eu utilizar. Então, esse foi o cadastro de escalas padrão.